E aí, SPR com Estrogonofe por aqui. Hoje nós vamos falar da chave 1, contemplação dentro da SPR 40 chaves, tudo bem? Eu me chamo William Bellini, FPV, Free Pass Vitalício com muita alegria. Bora tocar o terror na terra. Vamos lá então, contemplação. Gente, essa foi uma das chaves mais impactantes para mim. Essa e a próxima chave foram muito, a chave do movimento, mas essa da contemplação foi muito legal. Me chamou demais a atenção. Eu me recordo que em determinada ocasião eu fiz um estudo estudando sobre a vitamina D, na época da pandemia que teve aí, a importância da suplementação de vitamina D e tudo mais, e lendo artigos científicos sobre o assunto. E uma das coisas que eu li lá que me chamou muita atenção é a importância de você acordar antes do sol nascer e você vislumbrar os primeiros raios solares, esses raios solares adentrarem a íris do seu olhar. Isso foi muito impactante. Tanto que hoje eu acordo bem mais cedo, procuro acordar antes do sol nascer, justamente para ter essa experiência todo santo dia. E é muito legal. Eu recomendo que você faça isso daí. Isso tem a ver com contemplação. Eu fico olhando para o horizonte assim, eu moro no sobrado, né? Eu vou no banheiro ali do meu quarto, eu fico olhando para o horizonte. É muito assim, é impactante. É legal demais ter essa experiência. Mas de onde é que o Pablo tirou essa chave da contemplação? Vendo a vida do próprio rei Salomão, tido como um dos homens mais sábios até hoje na humanidade. Salomão ele começa a descobrir os códigos da natureza contemplando a própria natureza, quando lá em Provérbios 6,6 está escrito assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. Olhando para as formigas, assim, mas ninguém lidera, o que acontece aqui? Elas estão ali sempre trabalhando junto e tal. Então ele começa a olhar para a natureza, e porque a própria Bíblia diz que a natureza revela o Criador. Então, se eu quero conhecer um pouco mais a natureza desse Criador, eu olho, redundante isso, né? Mas eu olho para a natureza. Tem uma coisa interessante que o Pablo trabalhou com a gente, que é a questão do mapa de mentalidade. Por exemplo, você diz uma palavra, e essa palavra ela te leva um caminho neural, né? Os traçados que você tem, então seus neurônios aí para um determinado lugar. Você fala uma outra palavra, vai para outro caminho. É muito interessante que o mesmo termo, se você teve a oportunidade de viajar para outros estados, esse mesmo termo tem conotações diferentes. E o segredo está onde aqui? O segredo está em construir esses caminhos. De que maneira? Instalando chaves. E essa primeira chave, contemplação, veio justamente para tratar disso. Admiração versus contemplação. A admiração ela é tóxica. Então, se eu digo que eu admiro alguém, isso é tóxico. A admiração é algo tóxico. A contemplação ela é algo com um parâmetro divino, porque contemplar vem do próprio Deus. Né? Tanto é que quando ele termina de fazer toda a criação, ele contempla a criação. Contemple para não viver os dias em correria. Correria é o estado de quem não contempla. Eu sou uma pessoa que, até ontem, a fala "tô na correria" fazia parte do meu vocabulário. Nossa, eu dizia isso o tempo todo, E já faz algum tempo, até mesmo antes de estudar essa chave aqui, eu entendi que eu tenho que fugir disso. Eu não tenho que estar na correria, eu tenho que estar, de fato, contemplando, e contemplando no agora. Sempre contemplando no agora. Então, eu preciso eliminar esta fala daqui. Por quê? Porque isso aqui, quando eu começo a dizer e continuo dizendo isso daqui, tem um caminho aqui na minha cabeça que sempre vai, toda vez que eu digo isso, vai por esse caminho. Eu tenho que fugir disso. Então, o que nós temos aqui? Priorize a sua vida, não corra mais. Então, quando alguém disser para você assim que, nossa, você sempre está na correria. Não estou na correria. É que eu priorizo as coisas que eu tenho que fazer. E dentro desse processo de priorizar as coisas, eu estou num momento de contemplação. Isso é muito forte. Então, como é que eu ativo essa vontade de contemplar? Simples. A natureza revela a glória de Deus. Toda a criação vem do próprio Deus. A criação é natural. Logo, eu preciso extrair os códigos do Criador na natureza. Contemplar é ler a natureza. Eu coloquei um putz desse tamanho aqui, enorme. Porque a contemplação, aprender a contemplar, é ler a natureza, como a natureza funciona. Salmo 104 diz que a glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. Bom, se a glória de Deus está manifestada na criação e na conservação de todas as coisas, leia-se aqui a natureza, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa natureza. E tem uma fala do Pablo aqui que já, como eu sou do ambiente acadêmico, há bastante tempo isso aqui me chama muita atenção. Tem os coletivos, coletivo disso, coletivo daquilo, sempre eu fugi disso. Não me chamava atenção, não me sentia no coletivo.
como se fosse um peixe fora d'água, né? E essa aula aqui veio justamente para clarificar mais isso, principalmente para mim. Tudo que coletiviza o homem tira a sua individualidade, identidade, intimidade com o próprio Deus, intimidade com o Senhor. Por isso que sempre me incomodou. E agora, com conhecimento de causa, eu realmente estou fora. Tudo aquilo que tem, vem participar do coletivo tal, tal, tal. Não, de jeito nenhum. Temos que lembrar que nós não somos esquerda e direita, né? Somos governalistas. A gente tem que implantar a cultura do reino aqui, beleza? Frase que chamou a atenção, a minha atenção. Não existem dias maus, existem dias mal governados. Nossa, que dia ruim. Não, eu não governei de maneira adequada ao dia. Eu tenho que tomar bastante cuidado com isso daí. E você? Você tem contemplado o seu dia a dia ou você tem ficado na correria? Você está contemplando? Olha a sacada que eu dei para você. Experimenta acordar de manhã antes do sol nascer. Você pega o seu telefone ali, tem ali a temperatura e tudo mais, o clima, lá vai aparecer nascer do sol e pôr do sol. Dá uma olhada no nascer do sol lá e verifica que horário que o sol está nascendo aí na sua região. Acorda uns 10 minutinhos antes e fica até esse momento de transição. Você vai curtir demais esse momento e você vai ficar como eu. Todos os dias você quer vivenciar esse momento. Ou seja, é aquilo que o Thiago Rocha sempre fala, né? Vamos botar uma pressãozinha no sol e fazer o sol acordar. Isso é muito legal, é muito poderoso. Fica aí a dica, fica a experiência para você. Até mais, general, e até a próxima chave.